proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Envia o teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia o teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Então justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Nós estamos, irmãos e irmãs, ouvindo o capítulo 13 do evangelista Mateus, e são 3 parábolas que têm um tom de escatologia, ou seja, das coisas que estão por vir, mas ao mesmo tempo palavras que nos indicam hoje da presença do reino entre nós. Tanto a parábola do joio, como a do grão de mostarda, como a parábola do fermento com 3 porções de farinha, indicam justamente essa realidade do tempo presente, onde o reino se faz, acontece.
E esse reino acontece com o nosso testemunho, obviamente sempre com o auxílio da graça de Deus que nos sustenta. E essa mesma graça que, em comunhão com o nosso esforço pessoal, vai construindo o testemunho de cada um de nós, onde quer que estejamos, o que quer que façamos. Por isso que os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Nós deveremos ser esses justos, ou seja, homens e mulheres ajustados à vontade do Pai. Homens e mulheres conscientes de que nós temos uma missão: ser sal da terra, ser luz do mundo. E o reino acontece sim, mas acontece, embora aconteça de forma tão silenciosa, conta conosco para que ele produza os frutos necessários. Só que na construção desse reino nós vamos encontrar desafios esses diante dos quais devemos praticar a paciência. E só é paciente quem tem confiança. Assim, quando depois da semeadura e vendo que os colaboradores, percebendo que entre o trigo havia o joio, logo queriam arrancar. Os empregados afoitos, querendo agir, queriam logo arrancar o joio. Mas o dono do campo disse: não, vamos ter calma, pois talvez ao arrancar o joio possamos arrancar o trigo. Vamos deixar crescer um e outro até a colheita. É a sabedoria que ilumina e gera a paciência, que certamente é fruto da confiança. Confiança de que no tempo oportuno Deus agirá em nosso favor e Deus há de nos iluminar, em especial na missão do discernimento. Sim, todos nós, irmãos e irmãs, precisamos desenvolver o discernimento, no sentido de perceber o que é que nos move, se é o Espírito de Deus ou se é o espírito do mal. Inclusive, na explicação da parábola do joio, é o próprio Jesus que vai dizer que o inimigo que semeou o joio é o diabo. Diabo é o nome em grego para o Satanás. O inimigo é o divisor, aquele que divide. E essa divisão não é só uma realidade externa. Essa divisão acontece em nós, quando estamos em desequilíbrio, quando estamos perturbados, quando estamos no campo do desespero, ou seja, a esperança vai sendo aniquilada. Então ele nos divide e consequentemente divide a comunidade, divide a família, divide os grupos sociais. Para tanto é preciso ter paciência e confiança de que a força de Deus, com o auxílio dos seus anjos, há de nos ajudar a vencer o inimigo, o diabo, com suas ações, o joio, para que o campo, o reino de Deus, possa produzir frutos de forma generosa. E aí, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. E quem há de nos ajudar? O Deus que é bom para com todos, que é indulgente, que mostra a sua força e que castiga o atrevimento daqueles e daquelas que não o respeitam. Esse Deus, como nós rezamos no Salmo, um Deus que é bom, clemente e fiel. Clemente e fiel. Deste modo, queridos irmãos e irmãs, por mais simples que seja a nossa ação, por mais tacanha, por mais tímida que seja o nosso tímido que seja o nosso testemunho, nós precisamos colocá-lo em prática. Porque nós
Testemunho é como a sementezinha de mostarda que cria aquela grande árvore na qual vão encontrar abrigo os pássaros. A nosso testemunho é como aquele fermento que a mulher pega e mistura 3 porções de farinha, fazendo aquele bolo bonito, fazendo aquela guloseima que há de alimentar a todos. Assim deve ser o nosso testemunho. Por mais simples e modesto que seja, ele gerará em Deus os frutos necessários. Mas eu quero terminar o texto dessa nossa meditação com essa carta de Paulo aos Romanos. Eu queria que nós levássemos para casa, nós que aqui estamos, você que nos acompanha pelas redes sociais e pela TV Assembleia. O que eu gostaria de meditar com os senhores e senhoras? Que o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Isso é muito importante. Relembrar sempre que o Espírito de Deus é o mestre da vida interior. E diz mais São Paulo: ele vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. E é o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. O que é isso? Sabe aquele momento em que a coisa pesa? Sabe aquele momento no qual o coração angustia? Sabe aquele instante onde não conseguimos enxergar a luz frente às trevas que tentam nos dominar? É aquele momento onde as palavras cessam e os gemidos inexprimíveis são elevados. É o momento no qual nós dobramos os joelhos e estendemos nossas mãos. É o momento no qual nós falamos sem expressar palavras. É o momento em que Deus, na força do Espírito, compreende nossas limitações, nossos anseios. E dessa forma, esse Espírito que penetra no íntimo dos corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. E quero dizer mais: não tenhamos medo, mesmo quando nós não conseguimos elaborar a oração, mesmo quando nós não conseguirmos encadear as palavras, mesmo quando não conseguirmos exprimir de forma racional os nossos desejos, as nossas intenções e projetos, vamos então recobrar a certeza de que Deus é bom, clemente e fiel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.